Boa tarde, eu estou aqui com o Evangelho em preto e branco, na casa do professor Brum. Ele ensina história do cristianismo em diversos seminários, é pastor batista e vai nos esclarecer acerca de uma questão fundamental, especialmente para o viés pentecostal da igreja brasileira. Professor, a primeira questão é fundamental para que se tenha uma clareza acerca dessa questão. Qual é a diferença entre falar em línguas e falar em mistérios? Em primeiro lugar, nós queremos externar que nós não somos adversários ao movimento pentecostal, porque entendemos que o cristianismo é um só, a Igreja de Jesus é uma só. Mas entendemos também que existe uma necessidade que nós possamos esclarecer algumas questões, a fim de que nós possamos entender o que realmente diz alguns textos bíblicos, em 1 Coríntios 1,10, que diz que nós precisamos pensar o mesmo, precisamos sentir o mesmo. Tal qual está em Efésios 4,13, que, na parte B, que diz que até que cheguemos à unidade na fé. Então veja que a unidade na fé é uma coisa que nós precisamos almejar e uma coisa que realmente pode ser conquistada. Então quero afirmar que nós não somos adversários do movimento pentecostal, acreditamos nos dons do Espírito Santo, mas acreditamos acima de todas as coisas que a igreja é uma só. Mas entendemos que em 1681, quando foi feita a primeira versão da Bíblia Almeida para a língua portuguesa, a primeira versão foi baseada no texto Receptus. Entendemos que existem as versões baseadas no texto Receptus e as versões baseadas no texto Crítico. E a tradução original do texto Receptus apenas dizia falar em línguas, dando sentido de línguas estrangeiras. Entendemos também que no texto Receptus, quando nós analisamos o texto lá do apóstolo Paulo, quando diz a expressão que em espírito fala em mistérios, uma menção que está registrada lá no livro de 1 Coríntios, mencionava uma alegria espiritual, que o apóstolo Paulo mencionava. Aí sim nós podemos entender que nessa situação de êxtase, de alegria espiritual, poderia, numa expansão dessa alegria, haver alguma cacofonia que realmente não poderia ser inteligível, mas simplesmente com uma expressão da alegria da pessoa. Entendemos que essa expressão particular, que faz parte da espiritualidade, do contato da pessoa com Deus, nós podemos entender que é um mistério, uma vez que não faz parte da adoração de uma outra pessoa. É da unidade da pessoa com Deus. Mas a expressão falar em línguas, ela somente aparece nesse termo, não vem associada a nenhuma outra vertente. Mas na modernidade, como se diz, outras versões, não baseadas no texto Receptus, mas baseadas no texto Crítico, nós verificamos que outros textos foram inseridos, outras expressões foram inseridas como uma expressão língua estranha, alterando um pouquinho o sentido e prejudicando a unidade que deve existir no corpo de Cristo. Então você está dizendo que a expressão língua estranha não existe no original? Estou afirmando categoricamente que a expressão língua estranha não existe no original. Foi uma adaptação da versão Almeida baseada nos textos críticos. Versão essa colocada pela imprensa bíblica brasileira, imprensa batista brasileira, as edições Vida Nova, e somente sendo alterada, explicada devidamente pelas Bíblias da versão trinitariana, conforme Almeida Corrigida Fiel, ou uma explicação melhor também ocorrendo na Bíblia de Jerusalém. Mas é interessante que nós possamos analisar alguns textos bíblicos para que essa visão fique absolutamente clara. Queremos dizer com isso que nós não estamos anulando a experiência pentecostal. Nós cremos que a experiência dos nossos irmãos pentecostais, embora nós tenhamos que a igreja é uma só, elas são válidas. Nós estamos combatendo apenas a parte teológica. A experiência nós acreditamos como verdadeira. Bem, quando nós analisamos o texto bíblico de Marcos, capítulo 16, versículo 17, a palavra grega que aparece é grossa, significa língua estrangeira. Ou seja, a palavra língua estranha não aparece em Marcos 16, 17. A tradução em português língua estrangeira. Algumas versões também traduzem como grossais cainais.
também dando sentido de novas línguas, ou outras línguas, ou outro o idioma, mas a palavra língua estranha jamais. Também no registro de Atos, capítulo 2, versículo 4, a palavra grega para línguas é heterais glossais do grego, ou seja, outras línguas ou outros idiomas, indicando que a experiência de Atos 2, eles não falaram línguas enroladas, ou termos que não tem nenhuma expressão gramatical inteligível, mas outros idiomas, outras línguas, outros dialectos. Já em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 22, a palavra grega é hai grossai, é um substantivo plural com um artigo definido, mostrando que o que estava sendo manifestado naquele momento não era uma língua fruto de uma emotividade ou uma estranheza devido a uma experiência espiritual, mas uma língua racional, conhecida e fazendo parte da estrutura humana. Em 1 Coríntios 12:10 e em 1 Coríntios 13:8, mais uma vez aparece a palavra glossais, duas vezes como substantivo plural, sem artigo definido. Ou seja, mais uma vez apontando que as línguas que estavam sendo faladas ali eram idiomas humanos. 1 Coríntios 12, versículo 10, a palavra grega é gênese grosson. Gene, para indicar a qualidade da língua. Ou seja, a qualidade que estava sendo apresentada ali era uma qualidade no sentido da identificação. O que estava sendo identificado era uma língua humana, ou seja, uma língua estrangeira, não sons que não possam ser entendidos ou organizados gramaticalmente. Já em 1 Coríntios 12, 28, a qualidade de língua ou diversidade de língua, ou seja, diversidade, variedade ou várias línguas estrangeiras, não várias manifestações espirituais, digamos assim. Embora que nós queremos que falar de uma língua que nós nunca estudamos também seja uma manifestação espiritual e pode ocorrer hoje havendo necessidade. Mas se nós pudermos estudar a língua gramaticalmente no curso, Deus também abençoe. Marcos capítulo 16 e 17, e versículo 17, e Atos 2, versículo 4 11, a palavra grega é laléu. Frequentemente se emprega no dativo, plural, com o verbo falar. Nós também temos uma outra versão, laléu, em 1 Coríntios 14, 2, 4, 13, 19, 27, também aparece a expressão laléu, mas no dativo singular. Ou seja, mesmo quando aparece laléu no sentido plural ou no sentido singular, todas as expressões em grego apontam a uma só coisa, a uma organização gramatical na língua que está sendo apresentada. Em 1 Coríntios 14, versículo 4, a palavra grega é proseishomai grossel, ou seja, usada junto ao verbo orar. Porque muitos dizem, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Orar em línguas, a palavra línguas aí também é uma expressão de uma língua humana. É isso que aponta a palavra grega, proseishomai grossel. Em 1 Coríntios 14, versículo 26, a palavra grega é enchei glossan, usado junto ao verbo ter no sentido de possuir. Ou seja, quando nós analisamos todo o texto bíblico, todas as expressões bíblicas em que aparece a palavra línguas, em nenhum lugar aparece a expressão língua estranha, em nenhum lugar do texto original. Toda a expressão língua no texto grego aponta para uma língua humana completamente inteligível. As outras expressões da devoção particular de apóstolo Paulo, onde sons ininteligíveis eram apresentados, fazia parte da adoração do apóstolo. Se faz parte da sua adoração, e é uma coisa da sua particularidade, nós entendemos também como manifestação de Deus. Mas entendemos que a palavra língua, ela somente expressa uma língua humana que Deus nos dá a capacidade de entender. As expressões celestiais, como alguns sugerem no texto do capítulo 13, se pode realmente haver manifestação, Deus também terá a capacidade de nos ensinar. Mas todas elas são gramaticalmente organizadas. Então, que nós possamos separar as manifestações da nossa adoração particular a Deus, como ocorria com o apóstolo Paulo, e pode ocorrer com os amados, da palavra língua que aparece no texto bíblico, que simplesmente aponta para uma língua gramaticalmente organizada. Nunca a palavra estranha, porque não aparece no texto original. Muito bem, tem uma outra questão aqui que é fundamental
especialmente para o setor pentecostal da igreja, e que é preciso se pesquisar para entender melhor. Quando o crente é batizado no Espírito Santo? Bem, para respondermos com bastante propriedade essa questão, nós precisamos separar a parte exegética bíblica da experiência pessoal da pessoa. Mais uma vez, eu quero dizer que não vou questionar e não estou questionando a experiência pessoal, dizendo se ela é verdadeira ou falsa. Eu prefiro acreditar que as experiências dos nossos irmãos, elas são verdadeiras. Muitas são verdadeiras. Embora que realmente existam algumas experiências que nós não podemos denominar verdadeiras. Mas existem experiências verdadeiras. Então, o que nós queremos desconstruir nessa oportunidade é a parte teológica. Se nós tomarmos Coca-Cola numa embalagem de Guaraná, nós estaremos tomando Coca-Cola, não Guaraná. Então, a sua experiência, ela continua sendo verdadeira mesmo recebendo um nome. Uma parte da igreja, e esse debate trouxe muita divisão para a igreja, entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da salvação. Ou seja, o crente primeiro aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e numa segunda experiência o crente é batizado no Espírito Santo. Nós cremos que a experiência de conversão é o batismo com o Espírito Santo. E a segunda experiência nós denominamos de revestimento de poder, de enchimento do Espírito Santo ou de plenitude do Espírito Santo. Mas nós entendemos que todas as pessoas que passaram por essa segunda experiência, elas passaram por uma experiência verdadeira, apenas com o equívoco do nome. Nós utilizamos para confirmar essa afirmativa 2 textos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios 12, 13, que diz que em um só Espírito todos nós somos batizados. A experiência que está mencionada ali é a experiência de conversão. Mas a experiência, o texto deixa claro que todo convertido já foram batizados com o Espírito Santo. Tem um segundo texto bíblico que está registrado no livro de Tito 3, versículos 4, 5, também mostra que o crente, quando aceita Jesus, ele passa com a experiência plena, ou seja, ele passa a ser propriedade do Espírito Santo. Mas nós entendemos que existe uma segunda experiência, também existe uma terceira, a quarta, e tantas experiências que o cristão precisa ter com o Espírito Santo. Essa segunda experiência nós entendemos como enchimento do Espírito Santo. Por que nós entendemos isso? Em 1 Coríntios 12, 13, fala da chegada no corpo de Cristo, na conversão. Fala do que a pessoa é imergida no Espírito Santo, portanto batizada. É incorreto nós pensarmos que 1 Coríntios 12, 13 fala apenas do batismo nas águas e não fala no batismo do Espírito Santo ou não fala da chegada do corpo de Cristo. Uma vez que Efésios 4, 5 diz que existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então não existe o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo e o batismo chegar no corpo de Cristo. Efésios 4, 5 diz que existe apenas um só batismo, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A experiência de batismo, onde nós imergimos as pessoas em água, é apenas uma representação de uma experiência que já ocorreu quando a pessoa aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, a Igreja de Cristo é uma só. Consideramos a experiência de todos os irmãos, esperamos que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos sejam renovados do Espírito Santo, e esperamos que toda a igreja realmente esteja batizada no Espírito Santo, e entendemos que toda a igreja seja revestida pelo Espírito Santo, que todos nós fazemos parte do mesmo corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito bem, agradecemos aqui ao professor Bruno, e voltaremos, se Deus quiser, com outros temas em outro momento.